Amém? Já está gravando. Glória a Deus. Amém. Então vamos iniciar nosso culto, adoração a Deus e meditação em sua palavra. Glória a Deus. Nós vamos ler a primeira epístola do apóstolo universal do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 12. Meu Deus, número profético. Glória a Deus, 3 ao 12. 3 representa a obra perfeita de Deus. 12, as 12 colunas, os 12 apóstolos, as 12 tribos. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos ler. O subtítulo diz assim: Ação de graças pela esperança da salvação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Meu Deus, aleluia. Vamos falar com o autor. Altíssimo Deus, soberano Pai, estamos aqui reunidos outra vez, Senhor, em meditação na sua palavra, reunidos no teu nome, Senhor. E o Senhor nos prometeu nesta mesma palavra que quando estivéssemos reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria. Portanto, Senhor, tudo o que precisamos é que o Senhor esteja aqui, Senhor. Que o teu anjo, o teu Espírito Santo, abra agora o entendimento dos teus filhos, nos dê ouvidos, Senhor, para ouvirmos a tua voz. Papai querido, esta é a sua palavra, Senhor, e precisamos que o Senhor as venha interpretá-la, que a unção verdadeira, Senhor, venha falar conosco nessa noite, alimentando nossa alma, Senhor, preparando o Espírito, ó Deus, para aquele grande encontro nos ares. Amado Salvador, dá essa esperança aos teus filhos, essa certeza, essa confiança nesta noite, que eles possam, Senhor,
entrarem em segurança na sua palavra, na sua presença. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Amém. Deixe-nos assentar em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, que coisa tremenda é a palavra do Altíssimo. É apenas um livro, mas quando lemos, meu Deus, quando a gente lê na humildade de reconhecer que somos nada, indignos, insignificantes, totalmente dependentes dele, então ele vem, porque é assim que Deus age. Ele pega as coisas que não são para confundir as que são. Ele não precisa de muita coisa. Ele precisa que alguém se posicione e assuma, amém, o seu lugar como filho do Altíssimo. É só o que ele precisa. Achegai-vos a Deus, que ele se achegará a vós. Amém? Glória a Deus. Então não é diferente, não tem sido diferente. Estamos lendo a Bíblia e seguindo nessa leitura, amém, até que o Senhor nos dê graça. Por enquanto o Senhor nos dá essa graça. Eu vinha conversando, às vezes eu falo com as pessoas e nós não sabemos o nosso futuro, nem o que será. Então tudo que podemos fazer é o que podemos fazer agora, é o que Deus nos permite agora, amém? Glória a Deus. Então hoje estamos aqui meditando sobre a palavra de Deus e esperando que o Espírito Santo venha, amém, e revele. Agora veja bem, irmão, eu vou começar rapidamente, o tempo passa muito ligeiro. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, isto é tremendo. Um minuto, irmão Paulinho. Então, nós temos dois deuses. Tem Deus Pai e Deus Filho, é claro. É claro. Mas não dois deuses, o mesmo Deus em duas manifestações. Veja, amém? Aleluia, Deus e Pai. Agora, no capítulo 1, versículo 2, diz assim: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Deus Pai. Deus é Espírito. Então, o Espírito é o Espírito Santo de Deus. Deus Pai, eternidade. Por isso disseram, bom mestre para Jesus. Jesus disse, bom é meu Pai que está no céu, o eterno. Amém? Então, na mente humana não entra, porém, esse glorioso Deus, amém? O Todo-Poderoso, se despe de toda a sua glória e entra na sua criação. Corpo que Abraão procurava, uma cidade, uma moradia, uma edificação, cujo construtor, artífice e construtor é Deus. Não é feito por mão de homem, não é feito por nada a não ser o próprio Deus. Por quê? Porque se era feito por ele, era o que ele havia prometido lá no tempo, lá na antiguidade, aos seus profetas. Aleluia, que ele mesmo, ele disse a Abraão, jurei por mim mesmo. Então ele não podia colocar outra coisa, não há nada maior do que Deus como garantia. Então ele se deu em garantia lá na eternidade com os seus eleitos. Agora ele se dá em garantia agora, 2000 anos atrás. Ele executa aquele projeto que foi mostrado lá na eternidade. Por isso Deus e Pai de quem? Da sua criação. O unigênito do Pai, único gerado do Pai, o princípio da criação. Quem é ele? Se Deus não foi criado e ele não existe, sabia, Deus não existe, né? Para existir precisa ter um começo, né? Deus não tem começo, ele é. Por isso ele disse para Abraão, eu sou o que sou. Simples assim.
Ele quis se apresentar quando ele criou algo. Quando ele criou a sua palavra, que faz e fez todas as coisas, e até hoje a obediência está acontecendo no universo, por causa daquela palavra. Então, a palavra era dele. Então a minha palavra é de quem? É minha. Então a minha palavra sou eu. Você está entendendo? Então o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o verbo? No princípio era o verbo, princípio, porque começou, iniciou lá em Gênesis. Criou Deus os céus e a terra. Então no princípio era o quê? O verbo. Primeira criação, palavra. Quando a palavra é criada, começa, haja isso, haja aquilo, e haja, e foi acontecendo, e até hoje está acontecendo. Então, quando trata, bendito seja o Deus e Pai de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o número que representa a obra perfeita de Deus? É a sua assinatura, altura, largura, profundidade. Você entende? Aleluia! Senhor Jesus Cristo. Aí Filipe, humanamente, diz: mostra-nos o Pai, para que possamos crer. Está falando tanto desse Pai. Ele diz: Filipe, estou. Não é passado, nem futuro, estarei ou estive. Estou há tanto tempo convosco. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Como tu disse que quer ver o Pai? Estou aqui agora. Como que você quer me ver agora? E onde Ele está hoje? Vamos trazer para o nosso tempo. Onde Ele está hoje? Na sua obra perfeita. Senhor Jesus Cristo é onde Deus está. Porém, Senhor, o Deus eterno, o Deus Pai, Criador de todas as coisas, e Ele é Senhor. Você não pense que alguma coisa acontece sem que Ele saiba, sem que Ele permita. O que diz a Escritura? Nem a folha de uma árvore se move, a não ser pelo seu poder. Isto é Senhor, Ele tem o controle. Às vezes as pessoas dizem que Deus é bom, e olha o que está o mundo. Não! Ele nos deu o livre-arbítrio. Você escolheu essa vida. Foi você. Ele fez o homem à imagem e semelhança dele, ou seja, projeta e executa. O que você tem projetado para a sua vida? O que você tem plantado para você colher? O que você está vivendo hoje foi o que você plantou ontem. E se houver um amanhã, você vai colher, vai viver o amanhã, o que você plantou hoje. Então você está no melhor lugar. A melhor plantação é essa, na presença dele. Você não, irmão, meu Deus do céu, aqui vai soar sacrílego, tá? Até herege na vista natural, na vista humana. Mas, irmão, isso aqui é o mais próximo de Deus que você vai chegar aqui na terra. Todo mundo quer Deus, né? Todo mundo quer ser guardado por Deus, ser abençoado por Deus. Todo mundo quer a presença de Deus, não é? Isso aqui é o mais próximo de Deus que você vai chegar aqui. Você está entendendo? É a sua palavra. Estarei convosco, passearei no meio de vós. Estarei convosco e em vós, convosco, companhia, em vós, dentro, guiando, transformando. Então, qual é a tua dificuldade? Você está preocupado com enfermidade? Ele diz que estará em nós. Você teme pelas coisas que te cercam? Ele disse: estarei convosco. Qual é o teu temor, então? Ele disse: não temas, ó pequeno rebanho, porque seriam poucos que receberiam a sua palavra da maneira que ele quer falar.
Você está entendendo? Não temas, não tenha medo, não temas. Irmão, o inimigo precisa, veja bem, o inimigo ele não tem força, ele não tem poder, ele veio para uma coisa, e essa obra dele se divide. Deus é perfeito, permitiu também 3 coisas para ele: matar, roubar e destruir. É tudo que ele pode fazer. Mas ele entrou na serpente, chegou antes de Adão e fez um ser. Está vendo? Criou, mas ele não pode criar. Então ele usou a criação de Deus. E o que a criação, ou essa criação que ele usou de Deus, gerou no final? Morte. Morte. Matou o seu irmão. Por quê? Mesmo que o inimigo tome as benesses de Deus, o que Deus criou, mesmo assim tem que terminar e matar, roubar e destruir. Não passa disso. Então iniciou muito bem, convivendo com seu irmão, sendo um filho de Eva. Eva tomou, alcancei do Senhor um varão, e aquela coisa toda, mas e até foi adorador, ouviu o que Adão e Eva contou, o que eles contaram. Então sabiam que tinham que adorar. Quando chegaram numa idade, eles então montaram um altar e foram adorar. Porém, aquele que era o engano fez a coisa aos olhos, à vista, perfeita, imaculada, externamente, só por fora, porque por dentro era morte. Porque Deus não precisa que você faça nada perfeito ou bonito para Ele. Ele o é. Você está entendendo? Então quando você o recebe, deixa com Ele, irmão. Deixa nas mãos dele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo ele fará. Então você está entrando pela porta certa, da maneira correta. Você está entendendo o estar próximo de Deus que nós falamos aqui no começo? Amém? Aleluia. Então, aquela perversão podia ter adoração, podia ter obediência, podia ter parte de Adão, porque embora não fosse filho de Adão, ele era filho de Eva, e Eva era da onde? Da costela de Adão, você está vendo? Mas não podia gerar outra coisa a não ser morte. E ele saiu, depois que matou o seu irmão, o que ele fez? Saiu pelo mundo, e o que ele fez? Levantou cidades, foi a perfeição musical. Você sabe quem era Lúcifer, né? Quem era Satanás, né? Você sabe, né? Pois então, está vendo? Então ele pôde criar tudo isso que você está vendo. Tanto que ele tomou aquele pequeno serzinho que tinha a aparência de um homem de 60, 50 anos, mesmo tendo 30, parecia que tinha 50, 60. Está vendo? Eles disseram para ele que não tem nem 60 anos, nem 50 anos, e já viu e está dizendo que viu nosso pai Abraão. Como assim? Pois é, Satanás, quando viu aquele ser ali, aquele ser não pecava, o que ele ia fazer então? Mas ele é homem, ele é humano, vou oferecer tudo a ele, que ele simplesmente se dobre para mim. Você acha que o diabo queria que Jesus dobrasse o joelho na frente dele e adorasse? Não, não. Ele queria que Jesus concordasse com a perfeição religiosa que ele havia criado no mundo, que é o nosso dia. Está vendo? Não é perfeito? O sistema religioso, o que tem de errado? O que tem de errado? Por que você é contra? Eles vão dizer para você, por que você é contra? Por que você não faz parte? Por que você não é daquele grupo? O que está havendo? Eles cuidam de pessoas, eles curam as pessoas, está vendo aí? Está vendo? Eles adoram a Deus igual você, eles cantam hino, eles falam da mesma Bíblia que você. Por que você não está conectado a eles? Por que você não está ligado? Eles até te dariam um bom salário, você teria uma boa vida. Por que você não concorda? Essência, irmão. Sangue. Tem que ter sangue. Por isso que o sacrifício de Abel
foi aceito, porque havia sangue no altar. Você está vendo? Mas o de Caim, embora a perfeição, cumprimento, o que ele disse para Adão? Com o suor do teu rosto, vai trabalhar na terra e vai te alimentar. Não foi o que ele disse para Adão? Era o que Caim fazia, estava obedecendo. E ele tomou as coisas, o fruto da terra, e levou diante de Deus, é uma parte. Porém, o mais importante era que, para eles se vestirem e ficarem apresentáveis a Deus, foi necessário derramamento de sangue. Um cordeiro foi morto, mostrando a obra perfeita de Deus. Um cordeiro viria para ser sacrificado. E hoje você recebe essa obra perfeita como? Quando você recebe a palavra na via que Deus determinou, no caminho que Ele definiu. O Evangelho, a nova vida, a vida diferente de todas as vidas que já pisaram na face da terra. Você está vendo? Então aquela vida ali era o Cordeiro de Deus. Quando Abraão disse para Isaque: o Senhor proverá para si um sacrifício, o Senhor proverá o Cordeiro, Abraão estava profetizando para este tempo. Quando ele andou sobre a terra, e ali estava o Cordeiro. Quando aqueles jovens mandaram que a Raabe colocasse, a prostituta Raabe colocasse um fiozinho escarlata, um fiozinho vermelho na sua janela, irmão, um fiozinho vermelho segurar o muro que ia cair todas as outras casas que estavam naquele muro de tão largo, tão intransponível, tão potente. Apenas um fiozinho vermelho segurou. Tá louca, Raabe? Irmão, se você entrar na perfeita vontade de Deus, Ele não permitirá que a sua palavra passe em vão, e não há nada que possa alterar. Que coisa! É Deus, irmão. A palavra é Deus. Então, quando aqueles 12 jovens disseram: coloca o fiozinho vermelho, e ela colocou, era o sangue. Aquilo representava o sangue do Cordeiro, a obra perfeita de Deus. Então, aleluia! Por que nós inventamos tanta coisa? Geração ou religião cainita, nicolaita, quando tomaram parte dessa palavra, significa conquistar o leigo, conquistar o mundo. Eles viram que tinham que manter soldados a sal era uma coisa difícil de se ter, né? Depois virou salário, e antes era soldo. Então, e ouro. O sal era uma especiaria muito cara, como é o ouro, o diamante hoje para nós. Então era muito difícil, calcule. E eles não são perto de mar. Então, pense agora, o sal, para fazer o sal, você poderia ter outras especiarias, mas para fazer o sal do mar, calcule que processo terrível, né? Nos dias de hoje, tem que ter muito equipamento, muita química, não é? Pois é, pense lá naquele tempo. A mesma coisa que o azeite de oliva, extrair o azeite não era de qualquer jeito. Isso, quem é que tinha engenho? Quando eu era pequeno, quem tinha engenho para descascar arroz era gente rica lá na minha área, não é? Pois é, até hoje a minha família nunca pôde ter um engenho, pois é, eles tinham engenho. Então só quem tinha muita posse, muito dinheiro para fazer o descascar o arroz, calcule para fazer o azeite, agora calcule para fazer o sal. Então era um processo muito árduo, muito difícil manter os soldados invadindo e conquistando o mundo. Mas no entanto surgiu ali um evento que as pessoas morriam diante de todo mundo, as famílias eram mortas, eram ameaçadas pelos leões, por fogueira, eram ameaçadas por espada, gladiadores treinavam matando eles, matando aquelas pessoas, e simplesmente aquela gente nunca parava de
crescer. Às vezes até a turba, as pessoas lá no Coliseu, eu estou te falando do Coliseu, mas em outros lugares também, as pessoas lá entre os povos, quando viam o que eles enxergavam a pessoa saindo a alma, viam uma pomba. Tem os escritos de Joséfo, que era um historiador romano, que escrevia essas coisas, veja bem, e eles viam, eles gritavam: eu também sou, eu também creio, eu quero morrer dessa maneira. Essa é uma morte honrosa, defendendo aquilo que se crê. Então, logo, o dragão oferece para a besta o poder, a cura da sua chaga mortal. E eles estão pensando que isso é Apocalipse lá no futuro. Não, isso já aconteceu no ano 325 depois de Cristo, quando no ano domini, como diz os romanos, o dragão oferece ao poder, a besta é um poder, oferece a cura. Qual era a cura que o dragão oferecia? O mesmo que Caim fez, adoração errada, perfeita, bonita, perfeita aos olhos humanos, bonita, porém era adoração errada. E o que estamos fazendo hoje? A adoração errada. Estamos, que eu digo, na forma de religiosos que somos, fazendo adoração errada, porque o Espírito procura verdadeiros adoradores, que o adoram como? Em espírito, totalmente entregue, e em palavra. Está vendo? Agora você ouve umas canções que dizem que é louvor, que é adoração, mas precisa ter um bom ritmo, senão não anima. Precisa ter um bom jogo de luz, precisa ser perfeito a musicalidade, não é? Tem que ser lindo o ambiente e tudo mais. Isso é Caim, é o mesmo espírito. Então, quando é ofertado para a besta, o dragão, Satanás, a antiga serpente, oferece o quê? O que ele ofereceu para ela? O saber sobre Deus. Você não precisa saber sobre Deus, sabe por quê? Você precisa ter Deus em você. Você não precisa entendê-lo nem compreendê-lo. Você tem que tê-lo, esta é a verdade. Porque esse Deus é um Deus para ser crido e não entendido. Por isso que quanto mais se estuda Deus, mais longe de Deus se vai. Por quê? Porque Deus é para ser crido. E quando você crê, quando você recebe a sua palavra, não tem outra maneira. Então, Espírito e verdade. Então agora, o dragão, a serpente curada, a besta curada, recebeu do dragão a cura. Toda a terra se maravilhou. Por que toda a terra se maravilhou? Porque é perfeito o sistema religioso, é perfeito. Existem algumas pessoas fazendo umas coisinhas erradas, mas continua perfeito o sistema é perfeito. Mas Deus não quis, não quer e nunca vai aceitar este sistema. Porque o que Ele quer? O seu pequeno rebanho reunido em seu nome. E recebendo sua palavra, se alimentando do que sai da sua boca. O que sai da boca de Deus? A palavra, irmão. A palavra de Deus. Então o império, que era um império de divindades, homens divinos que se consideravam Deus, agora passa a ser um império papal, um império cristão. O império tornou-se cristão. Você está vendo? Agora, nos nossos dias, vai acontecer a mesma coisa. O ecumenismo, todas as religiões se reunindo, mas vai ter um povinho que não vai aceitar. Como assim? Como assim você não vai aceitar? Porque lá eles estavam matando as pessoas, fazendo miséria, mas de repente, não, agora essa religião é a oficial. É a religião oficial. Pronto, terminou a matança, né? Terminou as mortes, terminou as injustiças, terminou. Pegue os livros antigos, você vai ver sacerdotes, eu peguei esse serrote já, quando eu era pequeno.
segurando o serrote do lado de cá e outro do lado de lá para cortar madeira? Não, para cortar os irmãozinhos que não criam daquela apostasia. Você está vendo? O império tornou-se cristão, mas os verdadeiros mantiveram a palavra, foram mortos. Era a mesma morte. E hoje? Hoje a morte é espiritual. A besta está no controle, está no poder. Estão esperando o 666, a marca da besta. Estão esperando o chip na testa ou na mão. Oh, meu Deus, Jesus vai vir. E agora vai vir o sinal da besta. Ei, isso já aconteceu. Você não viu? Já aconteceu. Toda vez que você não defende ele no seu dia a dia, nas suas vestes, nas suas palavras, nas suas ações, você já está marcado e não sabe. Você está vendo? Você está entendendo, meu irmão? A gravidade, como eu disse antes, isso é o mais perto de Deus que você vai chegar. Então aqui é a fronteira. Ou você entra, ou você fica um crente fronteiriço, que só chega até a entrada, mas não consegue passar desse nível. E vão haver pessoas que vão morrer, mas não vão passar desse nível. E vão depender, irmão. Vão depender de descendentes, vão depender de pessoas que vão aceitar a palavra e vão exigir de Deus todos os seus amados. E aí você que já está lá 100 anos, 200 anos morto, eles vão exigir você. Aí você está sendo exigido lá no futuro já, e você nem sabe, porque você não pôde receber. E com esse Deus é misericordioso. Agora, irmão, então vou te dizer uma coisa para ti, profeta de Deus, um servo de Deus chamado William Marion Branham. Chegou um homem e ofereceu-lhe seguro e disse para ele tudo que o seguro cobria, inclusive leva você até a sepultura. Ele disse: eu não quero fazer seguro, sabe por quê? O seguro que eu estou fazendo vai me tirar de lá. Qual era o seguro? Ele era a palavra, ele pregava a palavra, ele vivia a palavra, e a sua descendência estava recebendo a palavra. Então, embora ele tenha ido embora, a sua descendência se torna Jesus Cristo e faz o quê? Vamos embora, tira ele da sepultura. Você está entendendo? Você está levando os teus para o Senhor Jesus Cristo? Então você está fazendo esse seguro. Agora, se você não está levando os teus para o Senhor Jesus Cristo, irmão, essa é a palavra. Não são minhas palavras. Eu não posso vir aqui e falar o que eu entendo da Bíblia. Não, tenho que vir aqui e falar aquilo que ele quiser. Esse é o meu acordo. Esse é o meu acordo com esse Deus. Falar o que ele quiser. Amém? Glória a Deus. Então o sistema vem e vira perfeito agora. Cristianismo. O mundo está sendo conquistado pelo cristianismo. Mas Deus levanta alguns ismos. E impérios. E na verdade esse império romano foi o último. Agora todos os outros tornaram-se o cristianismo. E desse cristianismo surgiu mais alguns, que é o fascismo. O fascismo tornou o nazismo. E aí ficou o nazismo e o comunismo. O nazismo caiu. O fascismo caiu. Então ficou nazismo, comunismo e o cristianismo. E esse cristianismo, o fascismo ou o nazismo, o fascismo virou nazismo, o nazismo matou mais de 5 milhões de judeus e pessoas que eles não apoiavam, não concordavam. Com o apoio de quem? Você entendeu? Você está entendendo? Com o apoio de quem? Onde é que estava o maior poder clérigo, o maior poder que todo político tem que ir lá quando ganha o domínio de uma nação no país, ele tem que ir lá. Onde é que estava esse poder que não disse um basta, já que o fascismo do seu Mussolini, que era italiano,
Agora o Hitler aprende com ele, vira o nazismo e faz toda aquela matança. O que o cristianismo fez? Viraram de lado para não ver. Sabe por quê? Porque este cristianismo é o mesmo espírito de Caim. Você está entendendo? Ele se alimenta de quê? De morte. De morte. Você está entendendo? Então esse cristianismo que você conhece aí, ó, o Hitler matou 5 milhões, o cristianismo, e isso não sou eu que estou falando, Karol Wojtyla, Papa polonês, João Paulo II, ele declarou e pediu perdão pelos mais de 68 milhões que foram registrados, fora os que não foram registrados no seu martirológio, que o cristianismo havia matado em nome de Deus. Você está vendo? Então você entra nesse sistema religioso e pensa que você está chegando próximo de Deus? Você está entrando naquilo que diz em Apocalipse, e a morte e o inferno os seguia. Meu Deus! Aleluia! Então já estão marcados. Você está esperando o quê? Que Satanás se manifeste, que o homem do pecado assuma o poder na cidade mais santa, no lugar mais santo, no templo, o único lugar que Deus abençoou. Ele vai tomar, ele vai chegar, já está tudo preparado. E você está ouvindo o quê? Você está preocupado com isso? Ou você está se alimentando da palavra? Porque se você estiver em Cristo, o que diz? É uma nova criatura, não vive mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você não ouve mais o homem, você ouve Deus. Você ouve Deus. Você está entendendo? Então você está seguro. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, disse Paulo. Agora, o que pode nos separar do amor de Deus? Nem a fome, nem a morte, nem a vida, nem os anjos. Você está entendendo? Aleluia! Então, meu Deus, não consegui sair do primeiro versículo. Que segundo a sua grande misericórdia, misericórdia de quem? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, Ele era Deus, do Todo-Poderoso, Ele tinha que nos amar muito para fazer isso. Nos gerou de novo para uma viva esperança. Irmão, o mundo estava todo condenado ao Hades, por isso Samuel estava no Hades e disse para o Saul: tu veio aí, Deus não falou mais contigo porque tu se desviou dele, tu saiu da palavra dele, pois amanhã tu vai estar aqui comigo no Hades. Então todos iam para onde? No Hades. Você está entendendo? Mas Deus renovou, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo um sangue, uma nova aliança, a palavra. Você entende? Agora a palavra vem e te dá vida, sangue, você tem vida vivida. Você não vive mais segundo o mundo, agora você vive segundo Ele, o Senhor Jesus Cristo, a palavra que entrou em você. Aleluia! Então nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de quem? Agora não é Senhor Jesus Cristo. Olha aqui o que diz: pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus, palavra, Cristo, o Espírito de Deus. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Está vendo? Então, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Não tem corrupção nisso. Se você é corruptível, você é falho. Porém,
Amém? Essa herança é incorruptível. Se você recebe essa palavra, você está tranquilo. Portanto, uma nova criatura você se tornou por causa desta aliança no sangue, neste corpo que nos foi dado. Amém? Incorruptível, incontaminável. Nada pode contaminar este sangue. Esta palavra não se mistura com nada. Por isso que o sistema religioso só faz uso das benesses dessa palavra, mas não pode mantê-la, porque essa palavra tem vida própria. Você está entendendo? É que nem Satanás, ele se aproveita das benesses de Deus. Ele se aproveitou do Éden, ele se aproveitou da criação de Deus, que era a serpente, ou serpente. Ele se aproveitou da Eva, que era a criação de Deus, que veio através de Adão, criação de Deus. Ele se aproveitou. Você está vendo? Aleluia. Mas a palavra, eles não podem mantê-la. Não podem tê-la. Porque, irmão, que nós estamos aqui falando de coisas tão preciosas, tão grandiosas. Porque, irmão, se você olhar para a minha vida, eu sou um ninguém. Agora, se você olhar segundo a palavra, meu irmão, eu digo isso, eu gostaria, nem queria falar isso para outras pessoas, mas até para que eu nascesse, eu digo isso, e eu pude dizer isso para minha mãe. Até para mim nascer, ela teve que acertar a vida dela. Está vendo? Ela teve que acertar, ela teve que se casar perfeitamente para que Deus mandasse um sacerdote. Eu nunca tinha entendido isso, eu nunca tinha compreendido isso. Senhor, você vê? Amém? Então, incontaminável, porque essa palavra não se mistura. Eu posso sair dessa palavra, mas essa palavra não vai se misturar, ela não sai da sua posição. A palavra se mantém. Você entende? Aleluia. Então, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Meu Deus, irmão, herança eterna. Aquele corpo, aquele sangue permanece diante do Altíssimo. E como é o Altíssimo? O João, quando ele, na ilha de Patmos, queimado no óleo quente, jogado para morrer por animais peçonhentos de judiaria, ele agora em espírito, ele sai do corpo, e em espírito ele ouve uma voz, como a voz de um trovão, e quando ele volta-se para ver quem falava com ele o descreve: seu cabelo como a lã branca, seus olhos como fogo, e o seu rosto como o sol, quando na sua força resplandece. Ou seja, quando ele está bem pertinho da terra no verão. Está vendo? E o que João, o espírito de João, quando viu, não era a carne de João, o espírito de João, quando viu, o que aconteceu com ele? Caía a seus pés como morto. Você está vendo? Então esta glória, agora quando ele olha o Paulinho, um nada, um ninguém, o que ele vê? Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, o sangue dertido lá naquela cruz. É isso. E pela lente deste sangue, ele me enxerga algo mais que a neve. Viu? Por isso você está aí. Por isso você tem que estar nesta palavra. Fique tranquilo, irmão. Satanás não tem nenhum poder. Isso não pode murchar. Está diante de Deus. Aleluia! Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus. Virtude, Espírito Santo.
Espírito de Deus, confiança em sua palavra. Logo você está guardado nessa virtude, porque você recebe a palavra quando você a ouve. Então você tem o penhor da salvação, você tem o Espírito Santo. Aleluia, porque isso entra em você. E como é que você sabe que você recebeu? Porque isso se torna vivo. Vivo em quê? Na tua concepção mental, na tua fé, de adquirir, de possuir. Isso aí o diabo também tem. Os demônios também têm. Como é que isso se torna vivo? Quando você age esta palavra. Vivo é que se movimenta, age. Por isso, fé sem obras é... Está entendendo? E onde o sistema religioso te leva a morte. Morte espiritual. Tem forma de que vivem, mas estão mortos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Oh, glória a Deus! Se há um último tempo, e eu olho para essa escritura e vejo esse último tempo, eu estou vivendo ele. Eu tenho certeza. Então, essa virtude, esta revelação tinha que vir agora. Quando Daniel quis escrever, não escreva. Isso é para o tempo do fim. Quando João quis escrever a voz dos 7 trovões, não escreva. Isso é para o tempo do fim. Então era um segredo. E agora Deus envia o seu anjo. Jesus disse: Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas. Você está entendendo? Agora quem é que vem? Então, mesma virtude, o mesmo Espírito vem em seu profeta, vem em seus servos, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Agora ele vem, o braço forte que traz a salvação. E o que diz lá em Apocalipse 17? Quando, aleluia, o 7º anjo, o último, tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Em Amós 3,7, na verdade, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar antes seu segredo a seus servos, os profetas, os que vivem a palavra, os que são a palavra para mencioná-la, os de confiança dele. Você está entendendo, irmão, a preciosidade do que nós estamos tratando aqui? Aleluia! No último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados, com várias tentações. É isso mesmo, irmão, que nós somos pessoas normais, choramos, sofremos, padecemos, sentimos necessidade de alguma coisa, porque temos ainda alguma concupiscência. Eu quero ter um salário de 50 mil, eu quero isso, eu quero aquilo outro, e então ainda lutamos com isso. Mas quando descansamos, e quando naquela palavra ele diz assim: não andeis ansiosos, então tudo começa a acontecer naturalmente. Aleluia. Então você ainda está contristado, importa, sendo necessário que estejais por um pouco é até você entrar na palavra. Mas quando você entra na palavra, agindo dentro de você, a palavra mudando, o sangue entrando, e você vivendo essa palavra, então você começa a ver que o que era impossível ele transformou, o que era impossível ele alterou, o que estava perdido ele resgatou, o que não tinha solução ele acertou. Porque você, irmão, você é Deus da terra, você é a palavra. Então dê a ordem. O que estragou? Faltou? Não, irmão, você tem Deus. Amém. Aleluia. Em tempos de crise no mundo, você vai ter uma paz que o mundo não pode compreender. Aleluia, aleluia. Para que a prova da vossa fé, confirma. Você precisa ser um obreiro. A palavra diz: um obreiro aprovado.
Então é uma prova, você tem que passar por uma prova. Amém? Para que a prova da vossa fé. Agora, você passou por um pouco de tentação, você passou por um pouco contestado com várias tentações. Agora, você passou, porque você provou, mesmo nessas situações, que você crê nele. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de quem? Do Senhor Jesus Cristo? Não! De Jesus Cristo, palavra revelada. Jesus, a palavra feito carne, trouxe o nome acima de todo o nome. Cristo, o Espírito de Deus, então o Deus Pai, o Senhor, o Todo-Poderoso, que sempre esteve na eternidade e tem o domínio sobre tudo e todos, agora vem em Jesus, e desce lá em Jerusalém, na pior tribo, no lugar mais comum. A própria Maria não quis voltar para aquela terrinha, ficou lá. Jesus nasceu em Belém, mas ela não quis mais voltar a Belém, ela foi para outro lugar. Você está entendendo? Quando voltaram do Egito, meu irmão, de tão terrívelzinho que era o lugar, como diz a Márcia, terrívelzinho para amenizar. Então ela não quis ir para lá, então aquele lugar era um lugar que ninguém queria saber. Mas, veja bem, aleluia, glória a Deus, aquele Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Você está entendendo? Senhor, aquele Jesus matéria, físico, agora sai do túmulo, senta com os discípulos, come com eles à mesa, lá no caminho de Emaús. Eles só reconheceram ele quando ele partiu o pão. Você está entendendo? Então agora ele está num corpo glorificado. Ele estava ali num corpo glorificado. E o que ele prometeu? Que não nos deixaria órfãos. Aleluia! Irmão, você acha que se eles tivessem alguma dúvida, Pedro ia querer morrer de cabeça para baixo? Paulo ia se importar como ia morrer? Combati o bom, por quê? É para me falar alguma coisa antes de morrer? Então eu vou dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a minha fé, a minha vitória está assegurada. Vocês não podem fazer nada, vocês querem me matar, mas vocês só vão me aproximar de Deus, porque morrer para mim é ganho. Como assim? Você está para morrer, homem? Você está doido? Jesus prometeu estar com eles. E quando Tiago era despedaçado e partido ao fio da espada, e quando André era esquartejado, e os outros, você acha que eles acabaram e gritaram: Jesus nos abandonou, estamos perdidos? Não, irmão, sabe por quê? Eles o viam ali ao lado deles, porque o Espírito Santo dará isso a você, porque o Espírito Santo é o Cristo agora, e agora Jesus matéria não está ali, mas agora Jesus Espírito Santo está ali, aqui, você o está recebendo, então você acha que importa o que aconteça, o ouro provado pelo fogo tem algum valor a você? Isso é nada para esse Deus. Aleluia! Irmão, Deus maravilhoso, aleluia, 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 aleluia. Por isso, louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. E ele se revela para quem? Jesus, palavra, Cristo, Espírito Santo. E quem nos guiaria na palavra? Aquela unção que ia descer, que viria da parte do Pai, Espírito, em nome dele, Jesus. Então a palavra que você está recebendo é Jesus Cristo. E quando entra em você e você recebe,
tornou-se o quê? A perfeita obra. Senhor Jesus Cristo. Então o nome que ele vai chamar, quando aquela trombeta está tocando, qual é o novo nome que ela está chamando? Só quem recebe sabe. Que nome é? Senhor Jesus Cristo. Mas isso será pronunciado? Não, irmão. Senhor, Ele é teu Senhor, o Todo-Poderoso é que controla, cuida de ti. Jesus, a palavra você recebeu. Cristo tornou-se viva no teu dia a dia. Você está entendendo? Então você será chamado por Ele. Vinde, benditos de meu Pai. Aleluia. Naquele dia vocês vão ver. Vocês o conhecerão como Ele é. Meu Deus, irmão. Eu nessa minha mente, essa minha mente fraquinha, fininha, eu só posso imaginar a grandeza desse Deus por esse universo tremendo. E o homem não consegue chegar no fim. Acho que já está na terceira sonda espacial, viajando no tempo. Viajando e não conseguiu chegar em lugar nenhum ainda. Está vendo? Aleluia. Tão grande que é esse universo. Agora pegaram o Hubble, que já enxergava longe, pegaram ele e botaram em órbita na Terra e botaram super espelhos que conseguem enxergar. Eles pegam algumas lentes e colocam num aparelhinho desse tamanho, chamado microscópio, e conseguem ver um germe, né, em tamanho natural, ao olho, né, através daquele microscópiozinho, desse tamanho assim, microscópio. Eles conseguem enxergar coisa que a gente a olho nu não consegue ver. Agora você calcula um super telescópio gigante, colocado na órbita do nosso planeta, com milhões de vezes de ampliação. Quanto eles conseguem ver? Você está vendo? Alguns planetas que eles veem, teria que ter mais de 2.000, 3.000 anos para chegar lá. Então o homem só vive 100. Teria que morrer, ficar morto e ressuscitar daqui a 2.000 anos, por exemplo. É para você ter uma ideia. Às vezes os filmes, as imaginações de Hollywood são boas. Veja aquele filme Passageiro, tem umas cenas bobas ali, mas a história em si do filme está mostrando que para ir chegar em um determinado lugar, um planeta que descobriu-se parecido com a Terra, as pessoas tinham que ir dormindo, porque elas ficariam 90 anos viajando para chegar nesse planeta da Via Láctea, da galáxia aqui na volta do Sol, não é muito longe. Você está entendendo? Aleluia! Então eu posso imaginar o tamanho desse Deus, quando a palavra diz que Deus, para olhar o universo, teve que inclinar-se. Meu Deus, qual o tamanho desse Deus? Então ele precisava fazer um plano perfeito para ele poder se apresentar. Por isso foi dito, naquele dia o vereis como ele é, irmão. E quando você recebe o seu Espírito, terminou mesmo, irmão. Pedro, você vai morrer amanhã. Foi dormir. Pedro não foi jejuar, não foi orar, não entrou em desespero, um clamor tremendo. Não, foi dormir. Ele tinha o quê? Abraão, está vendo, seu filho foi difícil, já tem 100 anos. Pois é, não vem outro. Pega esse aí agora, sacrifica lá para mim, lá na montanha. Abraão pensou, Abraão não fez? Fez, irmão, foi lá. Porque ele sabia que o Senhor proverá para si um sacrifício. Ele sabia que Deus era poderoso para trazer o seu filho de volta, porque havia uma promessa. Você está vendo? De ti farei uma grande nação. Em ti serão benditas todas as... Meu Deus, irmão, aleluia! Então, Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, a mais, você nem viu Jesus, e você o ama. Por quê? Porque Ele está aqui. Ele está aqui.
O Espírito Santo veio em nome dele, ele está aqui. Ao qual não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Não é porque deu certo, não é porque tudo é perfeito, não é porque está tudo maravilhoso, não, irmão, é um gozo inefável que não tem explicação. Deus conosco, Cristo em nós, esperança da glória. Está vendo? O penhor da salvação nos foi dado, e não entristeçais o Espírito Santo, com o qual foste selado para a redenção. Está vendo? E como você entristece o Espírito Santo? Quando você vai contra ele. E onde ele está agora? Porque Deus, o Todo-Poderoso, Jesus, palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós, materializou-se outra vez, ressuscitou, foi assunto aos céus, e agora? Onde ele está? Na sua palavra. Está vendo? Hoje você o recebe em sua palavra, o Espírito Santo, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. O resto nada importa, irmão. O resto nada importa. Deixa que Deus tenha um projeto na sua vida e Ele o cumprirá. Se é para você morrer hoje à noite, você vai morrer. Se é para você viver 100 anos, você vai viver. É como ele diz, o que importa? Os discípulos perguntaram, o que importa se eu quero que ele fique até que eu volte? Se eu quero que ele viva, o que importa? Você está entendendo? Ele é Senhor. Ele é o Senhor. Então, você está no plano dele. Ah, mas você é nada. Você nem existe. Você é um nada. Amém? Então tudo que importa é a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas. Os profetas trataram só dessa salvação, somente desta palavra, amém? Que profetizaram da graça que vos foi dada, amém? Aleluia. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Aleluia, ele veio para uma coisa e ele lá cumpriu. Agora, você está em dúvida? O projeto de Deus vai se cumprir na sua vida. Fique em paz. Amém? Aleluia. As quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, o Cristo, Jesus, a palavra, o Evangelho, a vida diferente, a vida que era possível, a vida segundo a perfeita vontade de Deus. Você está vendo? Aleluia. Então, aleluia, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Você acha, irmão, que você é pouca coisa? Tem milhões, milhares de anjos prontos a servir você. Entra nessa palavra para você ver. Milhões, milhares de anjos prontos a servir você. Você está entendendo? Porque você não viu, mas você creu. O povo de Israel viveu, era povo de Deus, foram formados, trazidos do mundo todo, trazidos por todo o tempo, ouvindo os profetas, vendo as manifestações de Deus, saíram para o mundo, foram espalhados e agora voltaram, segundo o profeta Jeremias e Zacarias, eles voltam, e lá em Isaías havia a promessa, de um farei 20 mil, e eles
que tiveram suas experiências, o sacerdote, sua Torá, o Velho Testamento, toda aquela Bíblia antiga, todo aquele conhecimento, não conseguiram ver Jesus. Porém, foi cumprida em 67 essa profecia do profeta Isaías, quando disse: de um farei 20.000. E você acha isso lá nas redes sociais ou na internet, quando aquele soldado testemunha isso, que ele diz: e ele viu um batalhão inteiro de inimigos, e ele desce do seu veículo, está perdido, e levanta suas mãos e se entrega, e quando ele vê, aqueles homens todos largaram suas armas e se entregaram para ele, sozinho. Ele achou estranho. E quando aquele homem que era um dos comandantes dos inimigos disse: nós estamos nos entregando, aí ele, com medo, pensou que era alguma... eles estão, sei lá, querem me pegar e vão me matar pelas costas. Mas ele disse: então, tudo bem, me sigam. E saiu correndo, até achar o lugar onde estavam os prisioneiros, onde estava o batalhão dele, né, do israelita. E ele saiu correndo. E todos os soldados que estavam naquele lugar, inclusive os inimigos, que estavam presos, quando vê aquele soldado sozinho, desarmado, trazendo aqueles diversos militares inimigos correndo atrás dele, se entregando, ninguém entendeu nada. Aí as autoridades foram perguntar para aquele comandante dos inimigos que se entregou: o que houve? O que aconteceu? E aquele homem diz: quando nós vimos aqueles milhares de soldados de roupa branca e com arma que nós nunca vimos, nós decidimos nos entregar, porque nós somos soldados, nós fomos preparados para lutar contra aqueles seres ali. Cumpriu-se a palavra. Quanto mais a teu respeito, os anjos estão esperando. Olha aqui, ó, para as quais coisas, a palavra que os profetas pregaram, que todos eles mostraram, as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Irmão, os anjos estão te olhando agora, estão olhando para você, estão olhando para você, eles estão te olhando, estão olhando para você, estão olhando para você. O que eu posso fazer por você hoje? Estão olhando para você, irmão. O vírus quer te pegar, ele vai lá e parte. O que aconteceu com a mula? A mula disse: ei, Balaão, não está vendo ali o anjo com a espada desembainhada? Você está vendo? O anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor dos que o temem e os livra e os guarda. Quantos anjos foram necessários para derrotar os exércitos que estavam com Senaqueribe cercando Jerusalém? Quantos anjos? Apenas um. Você está vendo, irmão? De quantos guerreiros Deus precisou para tirar um outro cerco de Israel que havia? Quantos guerreiros Deus precisou? Quantos anjos? Quantos? 10 leprosos. Era tudo que Deus precisou. Você está entendendo, irmão? Quem é esse Deus? Essa é a sua palavra que você está ouvindo. Não é minha palavra, é a palavra dele. Eu não sei nada disso. Irmão, eu tenho que pedir e agradecer por sua graça e misericórdia de me permitir falar aqui. Aleluia, porque essa palavra, irmão, eu não sei enumerar, não sei medir ou esquadrinhar, mas eu só sei de uma coisa: é muito mais do que a vida, do que a morte, é muito mais do que os meus maiores temores, é muito mais. Aleluia. Então, tome posse, amém, da sua vida com Deus, amém, e guarde a sua palavra, e você vai ver que essa palavra não cai no chão. Deus zela por sua palavra. Amém? Irmão Robson, passa aqui então, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.